Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver na aula de hoje coordenação e subordinação, como se dá a elaboração destes dois processos dentro do estudo da análise sintática, coordenação e subordinação. Super importante esse estudo, principalmente para o que está por vir. Eu preciso entender coordenação e subordinação agora para que a posteriori eu consiga entender com facilidade o que é uma oração subordinada, o que é uma oração coordenada, sindética, assindética, o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, quais são os seus devidos usos, tá bom? Então, vamos fazer uma breve explicação do que é essa coordenação e subordinação. Para que nós entendamos bem esse processo de coordenação e subordinação, eu vou falar um pouquinho para vocês de período simples e período composto. Período simples é quando, aqui mesmo nós estamos vendo, há uma oração absoluta, início, meio, fim, com esse início, meio e fim, fica sendo sujeito, verbo e complemento. Por isso, absoluta. Então, aqui eu tenho um exemplo. A menina comprou chocolate. É uma oração completa, uma oração simples porque tem um único verbo. E é uma oração absoluta. Você consegue entendê-lo de início a fim. Pois eu tenho período composto. Período composto vai se dividir em alguns esquemas para vocês entenderem um pouco melhor. Ele terá esse período composto: coordenação e subordinação. Dentro desse período composto que nós estudamos subordinação e coordenação. A coordenação, quando se constitui de orações independentes. O que são orações independentes? Uma não necessita da outra para que haja entendimento profundo. Veja, saímos de manhã e voltamos à noite. Então, se eu falo assim, até esse E aí, saímos de manhã, conseguimos entender, não conseguimos? Sim. E se eu falo, voltamos à noite, conseguimos entender, não conseguimos? Sim. Então, se conseguimos entender, nós vamos chamar de coordenada. Uma oração coordenada. E depois, a oração subordinada. Ela vai se chamar subordinada exatamente porque mantém uma relação de dependência de uma outra, certo? A diferença de coordenada e subordinada é exatamente essa. A oração coordenada, ela tem vida sozinha, ela se mantém sozinha. A subordinada, como eu disse a vocês, não. A oração subordinada vai se dar, veja bem, uma oração vai ser dependente da outra. Então, ela tem quantos verbos aqui? 2. O menino disse que o ama. Então, eu tenho a oração principal. O menino disse. Eu não posso chegar, pessoal, a falar simplesmente assim para vocês. Pessoal, o menino disse. Imagine eu colocando isso num grupo de vocês, alguma coisa, chegar e falar assim, o menino disse. Do nada. Vocês vão se perguntar. Das duas, uma, ou esse professor está louco, ou ele é louco. Disse o quê? Disse para quem? Quem disse? Então ficou faltando aí esse complemento, essa oração subordinada para dar o significado de outra oração. Então, a oração subordinada, anotem aí, mantém relação de dependência com a oração principal. Oração principal é esta. Oração subordinada, esta. Combinado?
E depois nós temos a oração mista, ou período misto. É quando nós unimos concomitantemente uma oração coordenada e uma oração subordinada. Então, neste exemplo, fui à escola e busquei minha irmã que estava esperando. Quando eu digo fui à escola, é uma oração coordenada. Quando eu digo busquei minha irmã, é também uma oração coordenada. Mas, se eu falo busquei minha irmã que estava esperando, este que mantém uma relação de dependência. Não posso chegar e falar assim, ó, que estava esperando, do nada. Então eu preciso de um contexto, eu preciso de uma outra oração. Eu necessito da minha oração principal para que a minha oração subordinada tenha sentido, para que ambas tenham e façam um sentido completo. Neste sentido aqui, nesta oração, aqui embaixo, eu tenho oração subordinada, oração coordenada. Quando eu tenho duas concomitantemente, oração coordenada e oração subordinada, eu vou chamar então de período misto. É isso que vai esclarecer para vocês o que é coordenação versus subordinação. Nas próximas gravações, eu vou deslindar, aprofundar com vocês todos estes processos de coordenação e subordinação. Espero que vocês tenham absorvido. Não deixem de fazer os exercícios propostos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.